bom dia, pessoal. Prazer imenso tê-los aqui hoje para discutir um tema tão relevante como é a MTR Nacional, que afetará, a partir do começo do ano que vem, o dia a dia de várias empresas aqui no Brasil. Eu sou o André, cofundador da Elo Verde, uma plataforma para gerenciamento online de resíduos que atua aumentando a eficiência operacional de processos ambientais nas indústrias de modo geral. O objetivo do evento hoje é conhecer um pouco mais dessa temática com uma grande especialista da área, que tem conhecimento e vivência prática da implantação da MTR online aqui em Santa Catarina. Alguns convidados, inclusive, estão aqui de Santa Catarina também, que foi um dos estados pioneiros aí na implantação dessa sistemática. Quem palestrar lá para nós será a Shirlene Chegatti. Talvez aqui alguns já conheçam ela, mas para quem não conhece, ela é graduada em Química Industrial pela Universidade da região de Joinville. Ela tem mestrado e doutorado em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina, atuou como especialista ambiental na empresa Schultz, responsável por muitos anos pela área ambiental da empresa, tem experiência na área química e ambiental, atuando principalmente com licenciamento, gerenciamento e construção de indicadores para a área ambiental, auditorias, gerenciamento de risco, gerenciamento de resíduos sólidos e também envolvimento com tecnologias para valorização de resíduos, entre outros. Possui participação efetiva no Conselho Municipal de Meio Ambiente, participa também do Conselho Estadual de atua na Associação Empresarial de Joinville, no Núcleo de Meio Ambiente, atuou como coordenadora na Comissão Especial de Resíduos na Associação Brasileira de Fundições, é integrante também da Câmara de Qualidade da Fiesc, onde desenvolve e faz aprimoramento técnico da legislação ambiental local, estadual e federal, e também é autora do livro Areias Descartadas de Fundição, Contexto, Gerenciamento e Impacto, lançado em 2016. Xi, bem-vinda, muito obrigado por atender o nosso convite, e agora a palavra está contigo. Bom, bom dia a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer ao André pelo convite, né, ao pessoal da Automotize por estar podendo, nessa manhã de hoje, compartilhar um pouquinho do que eu sei, das experiências que a gente já teve aqui em Santa Catarina, do que a gente está fazendo, né, e até como é que a gente vê aqui essa implementação do MTR nacional. Né? Então, ao longo dessas horinhas que a gente vai ter aqui, eu vou tentar aí, passar essas informações aí que são essenciais para o pessoal que, principalmente de outros estados, né, que estão aí muito ansiosos e na expectativa de como é que vai funcionar esse sistema. Então, só para a gente organizar um pouquinho o que eu vou falar aqui, a gente vai ver, então, o que é o MTR nacional e o que muda, né? O que o pessoal, a maioria tem esse receio do que vai acontecer daqui para frente, né? O que eu tenho que fazer para me adaptar a essa nova sistemática aí de resíduos, as responsabilidades dos agentes envolvidos, né? Todo mundo que participa desse processo, um pouquinho de como é que a gente emite a documentação, né, ou a documentação eletrônica, né, experiência prática, então, como é que foi e por que foi aqui em Santa Catarina, né, aí vocês vão poder entender um pouquinho da importância desse sistema aí, não só para Santa Catarina, mas para o Brasil e todo. Vamos tentar desmistificar, né, pessoal? Já que eu tenho que usar um sistema novo, né, e já que eu vou ter que me adaptar em algum nível, como é que eu posso utilizar isso tudo ao meu favor, né? Eu vou mostrar para vocês, vou tentar explicar para vocês que sim, é possível, tá? O MTR, ele vem para ajudar muito as empresas também. Então, como é que a gente pode fazer isso tudo? Depois eu vou abrir para umas discussões, se vocês tiverem dúvidas, né? E como é que a gente vai abordar daqui para frente. Então, tá. Primeiramente, né? O que é o MTR nacional, né? O MTR nacional, ele é um sistema que ele surgiu, o MTR em si, ele surgiu para você registrar a movimentação de cargas. Aqui em Santa Catarina ele surgiu porque havia uma legislação
que decorria sobre isso, né? A gente tinha uma norma nacional da ABNT, mas ela não era obrigatória nem nada, que falava um pouco da movimentação de resíduos, mas aqui em Santa Catarina havia uma lei complementar aí que especificava essa rastreabilidade dos resíduos que transitavam pelo estado. E aí, para essa rastreabilidade ocorrer, o órgão ambiental estadual aqui, que é o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, ele, em conjunto com a ABETRE, que é a Associação Brasileira de Tratamentos de Resíduos, eles, então, desenvolveram o MTR, que é uma ferramenta eletrônica, para você não fazer mais essa gestão através do papel, e sim de forma eletrônica, né? Pensando, inclusive, nessa questão de que a gente está na era da tecnologia, na era de automação das coisas, então isso era muito necessário, né? E aí, junto com o surgimento do MTR, que é esse documento que acompanha a carga da sua origem até o seu destino final, surgiu, então, também o certificado de destinação, que é o CDF, ele também já existia sob uma outra forma, mas o sistema possibilitou que esse certificado de destinação também fosse agora um documento emitido de algo por forma eletrônica, e junto com ele também a DMR, que é a Declaração da Movimentação de Resíduos. O que é a DMR? Ela é um documento que é citado na Política Nacional do Meio Ambiente, que é muito similar ao inventário, né? Ali você vai constar as informações que você gerou de resíduos e para onde você destinou de um certo período, tá? Aqui em Santa Catarina, a gente começou a fazer as DMRs semestralmente, tá? Então, com a evolução desse sistema MTR, que começou aqui em Santa Catarina, né, a gente, isso começou a aparecer muito nos estados, principalmente em função da implementação da Política Nacional de Resíduos. A nossa política, a 12.305, ela é de 2010 e não é novidade para ninguém, sobre as dificuldades de implantação dela, inclusive de algumas ferramentas, como o Plano de Gerenciamento de Resíduos, o próprio Inventário Nacional de Resíduos, que é a compilação de tudo que é gerado no país e para como é destinado. Então, isso começou a aparecer, né? Esse exemplo de Santa Catarina começou a aparecer para outros estados, inclusive para o órgão federal, e aconteceu uma situação em que os órgãos estaduais começaram a se interessar por essa ferramenta eletrônica, obviamente pela facilidade que ela acabou criando, e hoje a gente tem já implantado em estados, né, que é Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e a partir desse uso dessa ferramenta por outros estados também, houve esse interesse pelo atual Ministério do Meio Ambiente, através dessa emissão, então, e da implementação dessa ferramenta através do SINIR, que é o Sistema Nacional de Informações de Resíduos Sólidos, é o sistema responsável por gerenciar todos esses dados. Então, o MTR, ele basicamente vem com dois objetivos principais aí. O primeiro é eliminar o papel, né? E o segundo, para o Sistema Nacional de Informações de Resíduos Sólidos, é possibilitar a elaboração do inventário, ou seja, inclusive, avaliar o desempenho do Brasil com relação a esses indicadores. Então, com isso, o Ministério do Meio Ambiente vai conseguir fazer algo que hoje não está sendo muito fácil de operacionalizar, porque a informação está muito dispersa, ou em papel, ou em outros sistemas que não têm uma facilidade tão grande ou uma disponibilidade de dados em modo tão imediato quanto o MTR tem.
Para vocês terem um exemplo, a gente tem hoje lá o sistema do IBAMA, que é o CTF, o Cadastro Técnico Federal. Dentro do Cadastro Técnico Federal, você tem o relatório anual de atividades, mas esse relatório anual de atividades hoje, dentro daquele sistema, ele ainda não consegue ser robusto para representar realmente o que o Brasil tem de resíduos e o que ele está fazendo com os seus resíduos. Certo? Uma coisa muito que eu quero já deixar muito clara para vocês aqui sobre a questão dos custos, né? Primeiro, para preencher o sistema, ou para usar o sistema, não tem nenhum outro custo adicional. Então, você pode usar o sistema, independente se você é um estado que já tem o MTR implantado ou se você vai utilizar na base do governo federal, através do SINIR, não há cobrança para esse tipo de uso desse sistema. Tá? E também, da mesma forma, ao menos por enquanto, porque isso cabe a cada estado, né? Ele não tem nenhum impacto nas autorizações de destinação de resíduos, como, por exemplo, a CETESB, que tem o CADRE, né? Ou tem lá outros sistemas que emitem autorização para uso. Aqui em Santa Catarina, a gente tem uma que a gente chama de autorização ambiental, que é uma autorização para reciclar e utilizar determinados tipos de resíduos, principalmente da indústria. Então, ele não vai ter impacto no custo que você eventualmente já tenha para autorizar uma determinada reciclagem, uso, destinação, tratamento ou disposição em aterro, e também não vai ter nenhum impacto para você acessar o sistema. Para você acessar e utilizar o sistema, basta um simples cadastro com as suas informações, tá? Então, como eu já falei, hoje a gente já tem esses 4 estados que já emitem o MTR, e para quem tem já está nesses estados, né? Relembrando aqui, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, e Rio de Janeiro, né? O que vai acontecer, né? Eu vou precisar, lá que eu estou no Rio Grande do Sul, por exemplo, eu vou precisar preencher o documento MTR no sistema que é do estado e mais no federal? Não vou precisar preencher, tá? Essa é a primeira dúvida mais frequente que o pessoal tem e que é importante dizer. Agora, os estados que não disponibilizarem até 31 de dezembro desse ano um sistema próprio e que esteja integrado com o sistema federal, os geradores e os destinadores, eles vão ter que usar o MTR online do Sistema Federal, do SINIR, para poder ter a sua tramitação de resíduos de forma regular, tá? Então, isso é muito importante, porque ao final do ano, o MTR, dos estados, ele vai se integrar com a base do governo. O que vai acontecer? Todas as informações que estão no estado que já tem o sistema, elas simplesmente vão ser direcionadas para a base de dados do governo. Para quê? Para poder gerar o inventário nacional, tá, pessoal? A integração de quem já tem com o sistema nacional serve para isso, simplesmente para que o Ministério do Meio Ambiente ele possa fazer o inventário integrado, tá? Então, a princípio, não muda muita coisa na rotina dos estados, mas sim, para aqueles que dizem assim, mas eu tenho uma empresa que é no Rio Grande do Sul e tenho uma empresa que é em Santa Catarina, e eu vou ter que, então, o sistema não vai ter nenhum impacto para mim? A princípio, não vai ter nenhum impacto. Pode ter algum pequeno impacto, porque como alguns estados têm alguns itens da ferramenta um pouquinho diferente, mas não é nada que muda a rotina, tá? Talvez tenha que ter uma pequena adaptação. Por exemplo, se eu não me engano, eu acho que é Minas Gerais, que tem lá como opção de destino o item logística reversa, para apontar. Aqui em Santa Catarina não tem. Então, talvez vá me aparecer essa opção lá na hora de eu destinar o item logística reversa, daí talvez ali tenha alguma adaptaçãozinha, mas na rotina de preenchimento, de entrega do MTR online, de entrega dos CDFs e de entrega do DMR, não está prevista nenhuma mudança, né? E aí, né, uma dos receios, né, se tem carência ou não tem carência, como é que funciona isso?
a princípio, não existe uma carência, né? O sistema, ele começa, como a gente diz, valendo, né? A partir do começo do ano que vem, de janeiro de 2021. Como é que funcionou aqui em Santa Catarina, tá, pessoal? Funcionou assim, ó. Houve esse período de implantação, então hoje o MTR Nacional já está nesse período de implantação, a plataforma já está lá disponível para os usuários de outros estados começarem a fazer os seus cadastros, tá? Então, isso já está disponível e a partir de janeiro é válido, né? O que aconteceu aqui é que, como os fiscalizadores principais do sistema serão os órgãos licenciadores, né? Sejam eles os órgãos estaduais ou órgãos municipais, né? O nível de informação e a consistência das informações que você vai estar preenchendo lá dentro, às vezes pode estar gerando alguma dúvida, né? Me enquadro o resíduo em qual situação, em qual código, em qual detalhe, que a gente já vai ver um pouquinho mais para frente. Então, assim, não tem uma carência oficial, né? Mas é claro que, como é um sistema que ainda vai estar passando por alguns ajustes, inclusive de plataforma digital, os órgãos ambientais, eles precisam, obviamente, também se capacitarem para o uso da ferramenta, né? Para poder interpretar o que está sendo disponibilizado lá de uma forma a não causar algum impacto, por exemplo, que é o maior receio de todo mundo, né? Preenchi errado, vou levar uma multa, né? Então tem que ter vai ter um pouco de parcimônia dos órgãos ambientais para que eles, no momento que as informações comecem a entrar, para que eles comecem a avaliar se os usuários estão usando de a forma adequada também. O IMA fez isso aqui em Santa Catarina? Fez, e aí a gente, inclusive, em função disso, a gente fez alguns ajustes, né? O sistema foi adequado para algumas características de algumas situações, para algumas dificuldades na hora de fazer a declaração, enfim, foram feitos ajustes. Então, esses ajustes, como em qualquer sistema, né, como a fase de startup aí dos processos às vezes acontece, às vezes tem pequenos ajustes, mas não é previsto nenhum grande ajuste ou nenhum grande impacto, porque, como eu falei, a gente já tem experiência de quatro estados para vários tipos de situações, vários tipos de geradores de resíduo, então não é esperado nenhum grande impacto nessa função. É claro que cabe aos usuários aí buscar atender de melhor forma, utilizando o sistema, de forma que atenda a legislação federal e, obviamente, a legislação dos seus estados e municípios. Então, a carinha dele, né? Essa aí, então, do sistema lá do MTR nacional, é a mesma carinha dos estados, tá? Então, a gente tem ali a parte onde a gente cadastra um novo MTR, onde a gente edita, tira os relatórios, tira as informações. A gente tem a parte da declaração, que é onde a gente vai constituir aquele relatório lá, que vai ser anual ou semestral, enfim, conforme cada estado dispuser, ou conforme a própria União dispuser, tá? Vai emitir os certificados quando a gente for destinador, então a gente precisa emitir o certificado, né? E aí tem as configurações básicas de usuários do sistema. Então, quais que são as responsabilidades, né? E eu preciso ou não emitir o MTR, né? Também tem muita dúvida aqui. Bom, a responsabilidade ela é compartilhada porque a nossa Política Nacional de Resíduos ela prevê isso bem claro, né? Entretanto, um cuidado a gente deve tomar, né? Quando a gente está fazendo um relatório de MTR, fazendo a emissão de um MTR, né? E a gente lá coloca uma empresa que é destinadora, e essa empresa destinadora está cadastrada no sistema, porque para você registrar uma emissão de MTR, você precisa que o seu destinador esteja cadastrado, que o seu transportador esteja cadastrado, e o órgão ambiental, naturalmente, ele vai ter o acesso full de todas as implementações. Mas não é uma responsabilidade do órgão ambiental
ele se responsabilizar pelo destinador que você está escolhendo. Então, um aviso e uma dica que eu dou aos geradores obviamente, na hora de escolher os seus destinadores, né, avaliem se eles atendem à legislação correlata, obviamente, do federal, estadual e municipal, se aplicável, né? Então, vocês têm que ter esse cuidado, porque isso o órgão ambiental vai estar monitorando, né? Mas, como eu falei, ele não é responsável por quem está se cadastrando no sistema, né? Qualquer um pode se cadastrar e vai ser responsável pelas informações que você vai estar cadastrando, inclusive quanto à emissão de CDFs, tá? Quem precisa emitir isso, né? Pessoal, eu sei que o texto está bem grande ali, mas só para vocês terem uma ideia, eu vou resumir em 2 palavrinhas, o que está escrito ali nas letras que estão dispostas na Política Nacional do Meio Ambiente, de quem é obrigatório a fazer isso. É obrigatório todos aqueles que precisam emitir o plano de gerenciamento de resíduos. E quem são os obrigatórios de emissão do plano de gerenciamento de resíduos? Resumindo em 2 palavras, todo mundo. Né? Então, se vocês, não vou ficar lendo ali para vocês, né? Mas todos aqueles que gerem resíduos industriais ou que gerem resíduos em atividades de saneamento base ou resíduos, atividades comerciais que gerem resíduos perigosos, ou que gerem como não perigosos, mas que são equiparados, todos têm que, resíduos de serviço de saúde, resíduos oriundos da construção civil, todos eles precisam emitir, né? Para quem for se cadastrar no MTR nacional, lá tem uma página de perguntas e respostas, e lá, inclusive, está bem claro essas informações, tá? Então, assim, resumo, praticamente todas as atividades produtivas precisam se cadastrar e emitir o manifesto de transporte de resíduos, tá? E, consequentemente, o seu certificado de destinação, se for um destinador, e a sua declaração de movimentação. A declaração de movimentação para todos eles também, tá? Então, o que acontece? Né? O Inventário Nacional de Resíduos Sólidos, pessoal, que é o objetivo principal do Ministério do Meio Ambiente para esse sistema, ele é regulamentado já desde 2002, tá? E lá em 2002, na Resolução CONAMA 313, algumas atividades só foram selecionadas para emitir esse inventário. Com o advento da Política Nacional de Resíduo, isso até causou uma certa confusão, porque desde 2002 a própria resolução do CONAMA não foi atualizada. Já dou uma novidade para vocês, né? O nosso grupo da Câmara Técnica de Resíduos do Conselho Estadual de Meio Ambiente de Santa Catarina aqui foi convidado para fazer, obviamente em função de toda a experiência que a gente tem no Estado, né? Foi convidada para fazer uma minuta, né, de resolução para alterar a 313, porque, por obviedade, ela precisa ser alterada, né, para atender, inclusive, a política nacional e todo esse sistema que está sendo estabelecido, e nessa resolução a gente já vai, né, já está sendo trazido o MTR para dentro e todos esses ajustes. Então, o objetivo agora da resolução CONAMA 313, que era gerar um inventário nacional, ele vai ser alcançado, e não há dúvidas disso, com o MTR, certo? Então, como é que funciona a questão da emissão? Né? Basicamente, a emissão, o processo todo se inicia pelo gerador, certo? Lá no gerador, né, o gerador, quando ele vai emitir o documento, ele tem algumas opções, inclusive, que ele pode fazer. Ele pode emitir o documento na hora que está saindo a carga, ele pode emitir o documento na hora com base em um modelo de documento pré-cadastrado, e ele pode também emitir
um MTR temporário que é válido somente nas horas e nos momentos que o sistema cai. Isso acontece com frequência, Shirlene? Não, não acontece com frequência, tá? Importante dizer também, pessoal, que existe... então, quando eu vou preencher o MTR, eu preciso lá identificar quem é meu transportador, quem é meu destinador, seja ele um reciclador, seja ele uma empresa que faz um tratamento, seja ele uma empresa que faz um aterro, né? Sejam eles os aterros, industriais ou sanitários, tá, pessoal? Isso cabe para as duas situações, né? Então, eu tenho que registrar os meus armazenadores temporários, certo? O que é um armazenador temporário? O armazenador temporário é alguém que vai apenas consolidar a carga, ele não é considerado como um destinador. Esse é um ponto que nos estados vocês devem trabalhar e identificar. Alguns estados consideram, vou dar um exemplo bem prático para vocês, sucateiro como armazenador temporário. Porque o sucateiro, ele vai lá, junta a carga e depois manda lá, se for uma indústria de plástico, manda para a indústria de plástico, se for uma indústria de papel, manda para a indústria de papel, se for uma indústria de metal, e assim por diante, né? Então, mas o sistema, ele já prevê que alguns estados, por exemplo, Santa Catarina é um deles, considera os sucateiros não como armazenadores temporários, mas sim como próprios destinadores, teoricamente encerrando o ciclo ali, tá? Então, isso no sistema do MTR nacional já está explicadinho lá também com alguns exemplos, esses que eu citei, por exemplo, tá? Então, quando a gente seleciona no sistema um armazenador temporário, ele vai ter que ser uma empresa com licença específica para isso, e isso não vai isentar de eu informar o meu destinador final. Então, a gente tem que ter bastante cuidado no momento que a gente preenche o sistema, porque senão você pode achar que está fazendo uma destinação, concluindo o processo, mas não vai estar concluindo o processo. Isso são questões básicas do dia a dia, tá, pessoal? Então, o gerador, ele vai emitir aí o MTR e, consequentemente, depois o DMR, tá? Uma coisa importante sobre a parte dos destinadores é que todo destinador, ele vai precisar emitir depois os certificados de destinação, tá? Com a assinatura do responsável técnico, certo? Mas toda hora o meu responsável técnico precisa entrar lá no sistema e emitir o certificado? Não, você pode deixar isso padronizado, se você tem um operador que faz isso para você, você pode emitir por outra pessoa depois, sempre com a supervisão do técnico. Quem é esse técnico, Shirlene? Esse técnico ou deveria ser, tá? O mesmo que assina o plano de gerenciamento de resíduos, que está previsto, inclusive, na Política Nacional de Resíduos, que precisa ser um técnico habilitado. Se por acaso o técnico habilitado não responder e não assinar, o procurador da empresa, responsável legal, pode assinar, mas com a supervisão do responsável técnico. Lembrando que todo esse sistema tem o objetivo de formar o Inventário Nacional de Resíduos, que está também elencado na Política Nacional de Resíduos. Então, assim, é algo que pode ser fiscalizado no processo de licenciamento de vocês, né, das empresas. Mas a minha empresa, Shirlene, não é uma atividade licenciável. Eu tenho que ter tudo isso, mesmo se eu não sou licenciável pelo órgão ambiental? A resposta é sim, também, porque a Política Nacional de Resíduos, ela prevê que aqueles geradores todos que eu mostrei ali para vocês, são obrigados a elaborar o plano independente do licenciamento da atividade. Mas como é que os municípios de algumas cidades fazem isso? Elas cobram esse documento, esse sistema, no alvará de funcionamento da empresa, tá? Alguns também cobram junto com o atestado de vigilância sanitária. Isso, como uma questão de impacto, às vezes, local,
definido, então, junto ao município, na lei de estrutura do município, no seu plano diretor ou no seu código de posturas, enfim, a maioria trata dessa forma. Existem também os que não tratam? Existem, né? Mas aí tudo é aquela questão, fica sujeito à fiscalização. Quais são as informações, então, que vão ali no MTR, né? Então, ali no MTR, vai informações básicas, né? O CNPJ da empresa, sempre lembrando que as empresas que você vai incluir no MTR, elas têm que estar previamente cadastradas no sistema, e elas precisam. Aí a questão do licenciamento regular delas ou não, não depende do órgão ambiental, tá? Como eu falei, qualquer um, entre aspas, pode se cadastrar no sistema e se habilitar lá dentro do sistema. As informações dos veículos, né? Tem estados que cobram alguns tipos de licenciamentos para transportadoras, tem outros estados que não cobram. Por exemplo, aqui no estado de Santa Catarina, os recicláveis não precisam de licenciamento para transporte. Já os não recicláveis, né, os perigosos, aí precisam de licenciamento. Inclusive, a gente tem uma informação bem robusta que precisa ser colocada lá no sistema, que são os códigos de periculosidade da ONU. Outro motivo de que você sempre deve estar respaldado com um técnico, né? A placa do caminhão, as quantidades, né? O sistema ele padroniza algum tipo de quantidade em função das unidades que são utilizadas, então você vai colocar lá, usar as quantidades em metro cúbico, em quilo, em tonelada, e no caso de lâmpadas em peça, é o único que permite o item peça, tá? E quando você utilizar metro cúbico, você vai precisar saber a densidade do seu resíduo, tá? Outra coisa que você vai precisar mencionar é o código do IBAMA. O código do IBAMA, pessoal, é uma lista bem complexa, uma lista nacional, que enquadra os resíduos de acordo com a atividade geradora. Ela é uma lista muito complexa e não é incomum a gente vê, às vezes, muito resíduo que já é gerado na nossa atividade, não ter um código, uma descrição que a gente entende que seja aplicável para a nossa atividade. Então, acontece muito dos geradores, às vezes, enquadrar resíduos em códigos de atividades similares à sua de geração. Como o órgão ambiental encara isso? Eles aceitam, tá? Na maioria eles aceitam sem problema nenhum, mas é importante a gente verificar, porque o sistema ele divide em perigosos e não perigosos, e eu posso estar aí colocando um código, às vezes, de perigoso no meu resíduo e ele não ser perigoso ou vice-versa. Como é que eu sei para saber se um resíduo é perigoso ou não perigoso? Existe a norma da ABNT, a 10.004, que através de uma análise laboratorial e caracterização do processo, você faz o enquadramento. Tá? A partir disso, você consegue aí estimar também, determinar e escolher o tipo de tratamento que o seu resíduo, ou tipo de destinação que o seu resíduo vai receber. Né? Nesse sistema também são incluídos os nomes dos responsáveis pelo preenchimento das informações, ok? Tá? Então, e você emite, obviamente, através do sistema do Estado, né? Ou se você, no seu estado, você não tem, você emite através do MTR do Nacional, né, do CINIR, ou também em algumas plataformas terceirizadas aí de sistemas de gestão que já estão se integrando ou com sistemas do Estado ou com os sistemas nacional. Então, você tem essas três possibilidades de emitir. Preciso emitir nas três? Não preciso emitir, tá? Eu emito naquela que estiver integrada ao sistema nacional, certo? Mas uma informação importante aqui por exemplo, digamos que eu sou um gerador e eu tenho uma destinação de um resíduo que vai para o estado do Rio Grande do Sul e outra que vai, por exemplo, para o estado de São Paulo, certo? Que ainda não tem sistema integrado, tá, pessoal? Quando eu for destinar o resíduo para o estado do Rio Grande do Sul, eu, como gerador, vou precisar me cadastrar na plataforma do Rio Grande do Sul.
Se eu mandar lá para o São Paulo, que ainda não tem plataforma e que provavelmente vai usar a federal, né? Eu vou ter que me cadastrar lá na plataforma federal como gerador para poder emitir o MTR, ok? Então, as bases dos estados estão integradas com o sistema federal para envio das informações, mas elas não estão integradas entre si ainda. Essa é uma demanda, inclusive, que a indústria e até é importante, não sei agora qual é o público todo que está assistindo aqui, né? Mas, assim, é uma demanda importante da indústria que esses sistemas passem a ser todos num único sistema integrado. Então, o nosso desejo é que no futuro, na verdade, só exista o nacional, né? E não precisa mais existir os sistemas dos estados. Mas, assim, então, essas são adaptações que vão surgir ao longo dessa nossa caminhada aí com o sistema nacional, ok? Bom, e aí, né, eu já falei bastante, mas só para destacar de novo mais alguns pontos, né, de como é que está em Santa Catarina. Quando entrou em vigor em Santa Catarina, é mais ou menos o que eu tenho visto aí com relação às outras, as empresas dos outros estados e o pessoal que um pouco fala comigo ou me procura, né? O desespero, né? O que eu vou fazer agora, tal, né? Sim, houve esse desespero, enfim, mas uma coisa que eu posso transmitir para vocês e vou tentar passar essa tranquilidade é que foi um sistema muito tranquilo de se efetivar, tá? Tanto para uma pequena empresa como uma grande indústria. Houveram pequenas adaptações, mas nada que na rotina do dia a dia da empresa, que já precisa lá emitir a nota fiscal para acompanhar a carga, né? Que já precisava emitir o documento no papel, nada que impactou nessa rotina. Inclusive, até chegou a melhorar, porque às vezes você tinha que emitir em papel, não sei quantas vias, porque vai uma via para o órgão ambiental, uma via tem que ficar contigo, e aí o papel se extravia, blá, 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 entendeu? Inclusive, isso melhorou para muitas empresas, tá? Então, assim, houve sim um período de adaptação, como eu falei para vocês, não foi uma espécie de carência oficial, né, um período de adaptação aí e tal, mas, mas assim, foi uma transição suave até, suave, e com o passar do tempo, o que foi sendo observado pelas empresas, né, que o MTR ele era muito mais do que ele se propôs, que era um manifesto para acompanhar a carga. Ele realmente se tornou uma grande base de dados muito útil para o órgão ambiental aqui no estado, porque ele começou realmente a avaliar qual que é o desempenho do meu estado em termos da política nacional, que ela fala primeiro em reutilização, reciclagem, né? Eles começaram a questão desses dados, certo? E aí, com o tempo, a gente viu que isso foi uma transição foi gradual, mas foi muito tranquila no dia a dia das empresas, porque praticamente não mudou nada na rotina. Ao invés de eu ter que emitir o papel, agora eu vou lá e preencho o sistema, que, assim, 5 minutos no máximo, e olhe lá, né? Para preencher, dependendo da situação. 5 minutos que eu digo é uma situação mais complexa, assim, para emitir um manifesto para uma carga, ok? A emissão do DMR também é muito simples, porque o sistema ele já te traz a possibilidade de agregar tudo numa só tela, então você não precisa ficar catando dado aqui, ali, lá, colar, em pastinha sua, nada disso, né? Então você pode emitir de uma forma bem rápida e simplificada. Muito mais simplificada, inclusive, do que quem preenche lá o sistema atual do IBAMA através do relatório anual de atividades, né? Aí muita gente está com medo, né? A gente tem esse medo, né, pessoal? Vamos entrar lá a primeira vez que no sistema. Meu, vou cuidar para não fazer nada de errado aqui. Meu, e agora? Errei, o que eu faço? Qual é o desespero? Não se desespere. Enquanto o destinador não der
o recebimento da carga, tá? Prestem bem atenção nisso, porque quando você emite uma carga, né, emite um MTR, vai surgir uma pendência lá na telinha do destinador para ele dar o aceite ou o recebimento da carga. Enquanto ele não estiver dado o aceite, você ainda pode corrigir e até mesmo cancelar o MTR, emitindo, obviamente, um substituto, certo? Depois que ele deu o aceite, aí é considerado pelo sistema que o processo foi concluído, tá? E aí você, gerador, não consegue mais fazer. Entretanto, o destinador, ele ainda pode fazer uma correção no MTR, se for necessário. Tem prazo para isso? No MTR não tem um prazo para recebimento de carga, tá? Isso na legislação e tanto nos sistemas estaduais como no federal, eles deixam bem claro, tá? É responsabilidade do gerador, lembrando lá a responsabilidade compartilhada, de que cada um tem a sua responsabilidade de garantir o destino adequado. Então, o destinador, ele precisa fazer essa da baixa, esse recebimento, assim como o gerador, ele precisa sim monitorar o sistema e verificar que os seus MTRs emitidos foi dado o recebimento, tá, pessoal? Isso é muito importante, porque o órgão ambiental, ele realmente acompanha isso, tá? Porque, teoricamente, se o destinador não der o recebimento, eu posso ter emitido um MTR no dia 1º do mês e 30 dias depois ainda ser considerado que está em trânsito. Isso pode acontecer em alguma situação? Oi, pessoal, acho que deu uma travadinha. Vou esperar alguns segundinhos para ver se a Chilene volta. Bom, pessoal, estou aguardando a Chilene voltar. Estou falando com ela aqui pelo WhatsApp. Enquanto ela não volta, eu vou comentar um pouquinho da plataforma Elo Verde, né? Eu sempre falo para os meus clientes que a plataforma ela não tem o objetivo de concorrer com o órgão ambiental, né? O objetivo do órgão ambiental, claro, é para efeito de auditorias e monitoramento das quantidades geradas, né? E a plataforma ela entra dentro desse circuito para auxiliar as empresas a fazerem a emissão da MTR, né? Como a Chilene comentou, hoje a gente tem empresas, né, dentro da plataforma que precisam emitir MTRs em 4 estados diferentes, que são os que existem em órgãos ambientais, como a FEPAM, o INEA, a FEANO, em Minas Gerais e também aqui em Santa Catarina. E por meio da plataforma, é possível fazer a emissão dessa documentação de forma centralizada, padronizando isso dentro da empresa. E, além disso, a gente entrega mais informações de gestão, como, por exemplo, a parte financeira, que no órgão ambiental não tem esse escopo, né? E também monitoramento de processos produtivos versus o resíduo, trazendo o conceito de produção mais limpa para as indústrias conseguirem monitorar qual é a relação de resíduo gerado versus os processos e produtos que passam pela linha, por exemplo, né? Então, a gente atua na gestão das informações em conjunto com o órgão ambiental, facilitando a vida de quem usa a plataforma nesse sentido. Xi, voltou? Estamos online novamente. Tá bom. Falta 2 slides, então, pessoal. Temos algumas perguntas aqui também. Tá, vamos lá. Vamos tentar passar os 2 slides que faltam aí, só porque eles têm um ponto visual ali, né? Então, pessoal, assim, né? Aí vem a grande pergunta, tá? Mas que coisa, né? Mais isso para eu fazer, né? Muitos falam assim, né? E eu digo não, é mais um benefício que a sua empresa tem e que você pode ter para melhorar ainda mais o seu processo, o seu desempenho ambiental e garantir o atendimento à legislação que muitos hoje não dão conta de fazer, né? Então, na minha opinião, foi uma atitude muito inovadora e inteligente aqui do estado de Santa Catarina quando iniciou isso, né? Porque talvez nem eles, nem a gente sabia exatamente até onde a gente poderia chegar, né, com esse sistema, mas o fato é que, assim, antes a gente não tinha medição de nada, a gente não sabia o nosso desempenho, a gente não sabia o que a gente estava fazendo direito. Para muitas empresas, a maioria delas tem essa dificuldade, né, de ter indicadores, de saber se está cumprindo mesmo a legislação ou se tem algo que pode fazer para melhorar, inclusive, os seus custos, né? Então, assim, eu sempre digo, né, que para a gente resolver um problema, a gente tem que conhecer ele.
Se a gente não conhece ele, quem me conhece sabe que essa minha frase é clássica mesmo. Então, para mim, o importante, sim, é monitorar. Então, desde a primeira vez que eu tive o contato com a ferramenta, eu digo, agora sim é que nós vamos começar a entender qual é o problema, não só da empresa que eu trabalhava, mas do Estado como um todo. Agora sim é que a gente vai poder cobrar do Estado um incentivo para a empresa de reciclagem, né? Porque a gente vai saber se está reciclando ou não está, e nós, como geradores ou como destinadores, recicladores, a gente sabe onde o calo dói, né? Então, a gente, muitas vezes, não tem incentivo do governo, a gente tem uma política, às vezes, a gente tem, até uma política municipal de meio ambiente que fala de resíduos, mas a gente não tem os demais instrumentos operacionalizados. E o MTR, ele pode ser, sim, um instrumento para o órgão ambiental, para o gerador e para o destinador, para melhorar, inclusive, o seu desempenho ambiental, e não só o desempenho ambiental, o seu desempenho geral, né? A gente fala tanto em sustentabilidade, né? E a gente, às vezes, pensa, sustentabilidade é só meio ambiente. Não é só meio ambiente, sustentabilidade é meio ambiente, são pessoas e é economia, entendeu? Então, eu acredito que o MTR, se você souber utilizar ele, você pode realmente melhorar o seu desempenho no processo como um todo, certo? Então, você pode entender os impactos ambientais melhor das destinações que você utiliza, acompanhando melhor e verificando melhor os destinadores que você utiliza, certo? Com base nisso, você pode fomentar as alternativas para viabilizar os destinos mais sustentáveis, você pode estabelecer metas de geração dos resíduos, você pode auxiliar, inclusive, os órgãos ambientais e muitas vezes quebrar essa imagem de que o gerador ou o destinador é o patinho feio da história, né? Eu sei que eu sou oriunda da indústria, assim, né? Minha carreira profissional foi desenvolvida na indústria, então eu sei que às vezes a indústria é vista como o patinho feio, mas às vezes não é. Eu sempre falo e falava nas empresas que eu trabalho, né? Meça não só o que você tem de ruim, meça o que você tem de bom, meça para você mostrar que realmente, às vezes, a gente faz uma reciclagem interna, né? Reciclar um refúgio nosso, não contabiliza isso como ponto positivo, certo? Então, imagina que agora você pode contabilizar tudo isso, né? Tudo isso que você tem, que você destina para fora e que você assim, vou mandar porque lá na minha licença está pedindo, mas agora não, eu estou mandando para cumprir uma legislação, mas eu posso usar esse sistema ao meu favor. E ainda, pessoal, assim, né? O MTR ele não tem isso, né? O MTR ele não tem essa coisa de estabelecer meta e tal, né? O MTR é uma grande base de dados, onde você registra tudo que você faz lá com os seus resíduos, certo? Então, aí você pode ainda se utilizar de outras ferramentas suas lá, de ferramentas específicas aqui que fazem esse gerenciamento de indicadores, ferramentas que tem aí de gestão para poder escolher melhores destinos, né? Então, aqui, só para resumir a história, assim, né? Eu fui convidada pelo pessoal da Aero Verde, o pessoal da Aero Verde tem um sistema que faz esse tipo de medição, então você pode usar os seus meios próprios, ou você pode, né, se você tem essa condição, você pode realmente utilizar alguma ferramenta que te ajude a medir esse impacto, e isso é legal, entendeu? O modo como você vai fazer, você que vai escolher como é melhor para a sua empresa, certo? Mas o fato é que hoje o MTR, ele é muito além, e assim, que bom que o governo federal conseguiu enxergar isso através dos estados, né? Que bom que a gente agora vai ter cada um pode ter essa oportunidade de fazer a gestão dos seus indicadores, e aí sim, agora eu vejo que a gente tem uma oportunidade para realmente começar a colocar a Política Nacional de Resíduos em prática, né? Em especial, obviamente, as indústrias, né? As atividades produtivas de modo geral, né? Sendo elas da área pública ou da área da agricultura ou da indústria de manufatura, enfim, todo mundo tem a mesma oportunidade agora, e eu acho que a gente tem uma oportunidade para trabalhar em conjunto com o órgão ambiental, né? E isso é algo que vem com certeza para somar, para potencializar o que tem de bom em cada empresa, e não o contrário. Então, assim, fico aberto para as perguntas, né? Mas, assim, queria fechar a minha frase principal
com isso, assim, né, para a gente realmente encarar o sistema como algo que pode nos beneficiar. Eu posso, talvez, realmente ter que fazer alguma adaptação ali no meu licenciamento ou na forma como eu gestiono os resíduos, mas o que eu posso dizer para vocês é, sim, existe um caminho, tem como fazer para todas as situações que eu vi até agora, sem que a gente realmente prejudique o desempenho da empresa, porque com certeza esse objetivo, essa ferramenta não tem o objetivo de sair multando e não tem muito menos o objetivo de prejudicar o desempenho das empresas. O objetivo é justamente o contrário. Então, assim, posso falar para vocês de experiência própria que, assim, as adaptações que serão necessárias, elas não vão ser adaptações que não vão trazer resultados positivos para vocês, tá? Então, mais uma vez, obrigado e fico disponível aí para as perguntas. Show de bola, Xi. Muito esclarecedor. Muito obrigado pela apresentação. A gente tem algumas perguntas aqui no chat. Uma delas é do Anderson, da Transresíduos. A gente vem conversando já há algum tempo em relação à plataforma, em relação à própria emissão da MTR pelo e ele fez uma pergunta e eu vou complementar a realidade dele como gerenciador de resíduos, que é a coleta de resíduos em pequenos ou empresas que são muito pequenas, como, por exemplo, mecânicas, né, onde você coleta óleo, ou como gerenciadores de concessionárias, né, que a pessoa vai na concessionária, coleta vários resíduos diferentes com pequenas quantidades e faz isso em vários CNPJs diferentes, por exemplo, né. E aí a pergunta que ele coloca aqui, segundo o artigo 7, o gerador é responsável exclusivo por emitir o formulário da MTR no CNIR, para cada remessa de resíduo para destinação. Eu sei que você participa dos conselhos e também tem bastante discussão em relação a como facilitar o sistema para as empresas. Há alguma previsão para a emissão da MTR ser via o gerenciador pela plataforma do CNIR? Não, como eu falei, né, o gerenciador, ele é um caso que ele não está previsto, né, dentre os responsáveis ali por emitir qualquer tipo de documento ou informação no MTR. Então, existem aí duas possibilidades, né, para esse caso, como eu falei. Uma das possibilidades é sim o gerenciador ser um armazenamento temporário, né? Então ele se licencia para isso, né? Para ser um armazenamento temporário, e a partir desse licenciamento ele pode fazer essa etapa de agregar as cargas, enfim, né? Mas isso não vai, lembrando, não vai impedir que cada gerador, no momento de emitir a sua MTR, né, seja feita pelo gerador e que ele vai ter que apontar o destinador no momento da emissão da MTR, né? Ou ele pode já considerar que essa unidade, que é a unidade de central, ela possa ser um destinador também, tá? Nesse caso aí, o gerenciador, ele acaba sendo o destinador, tá? O destinador, tá? E existe outra situação também, inclusive está prevista ali no MTR federal, que o gerenciador, né, ele pode ter o acesso ao sistema de cada gerador e ele, quando eu digo acesso, é senha e usuário, né? E ele emitir com a senha e usuário de cada gerador a situação. Mas não se esqueçam da responsabilidade compartilhada e tal, né? Isso não impede de ser feito, né, pessoal? Assim, eu contrato lá uma consultoria e é a consultoria que emite os meus MTRs ou que emite os meus CDFs, enfim, né? O Dilon entrou na sala, já entra perguntando, né? Então, assim, isso não impede, tá, pessoal, assim, de acontecer, né? Então, você tem que tomar cuidado com isso, porque isso não é algo assim, né? Recomendável. Não se esqueçam que a responsabilidade continua sendo do gerador, né? Vocês continuam sendo do gerador. Então, assim, a gente tem visto isso acontecer, assim, né? Relatos assim que tem acontecido,
Mas é uma situação que tem que se tomar muito cuidado, porque nesse momento pode estar sendo emitido num código errado o resíduo, né? Você pode estar enquadrando o seu resíduo errado, ele pode ser um perigoso e está sendo enquadrado como um não perigoso, ou até mesmo vice-versa, né? As informações técnicas de preenchimento lá, né? Então você tem que estar muito bem orientado e muito bem respaldado para não preencher o sistema de forma errada. Perfeito. O Dilon levantou a mão. Dilon, você quer fazer uma pergunta falando? Não, eu queria fazer um complemento, posso? Claro, fica à vontade, bem-vindo. Se pudesse apresentar também, Odilon. Bom dia a todos, Odilon Amado, eu sou diretor da Regional BET, Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos, e tenho estado encarregado do desenvolvimento do MTR de Santa Catarina e do Nacional, de Santa Catarina desde 2015, que está implantado, assim como nos outros estados. Eu gostaria de fazer só um comentário a respeito dessa última pergunta. O sistema, nem a portaria 280 e nem as portarias ou resoluções dos estados onde já tem MTR contemplam a possibilidade de que o emissor do MTR não seja o gerador. Se o gerador delegar para alguém, pode ser o gestor, o gerenciador, o transportador, como a Chilene falou, ele tem que ter em conta que a responsabilidade é dele. Não é uma responsabilidade, me permite, Chilene, ajustar um comentário teu, ela não é compartilhada. Vou dar um exemplo. É a mesma coisa que eu disser, Chilene, por favor, faça o meu imposto de renda. Ela vai fazer e eu assino, porque é meu nome que está lá. Se houver um problema, quem responde não vai ser a Chilene. Foi autorizado a mim para fazer o documento. Então, nenhuma portaria em nenhum estado, e essa do MMA, permite que alguém que não seja o gerador emita. Se o gerador delegar, isso é uma questão entre o gerador e a quem ele delegar. Mas a responsabilidade é exclusiva do gerador. Então, se ele ceder a senha, esse é outro tema, tá? Só queria esclarecer isso, porque no sistema nacional o conceito é exatamente o mesmo. Show, muito obrigado, Odilon, pelo complemento. Existem mais algumas perguntas aqui da Juliana, da KWM, em relação, o IMA informou que o inventário deverá ser feito somente via SINIR. Dessa forma, todos os geradores de SC deverão estar cadastrados no IMA e no SINIR? Sim. Eles vão ter que se cadastrar para poder emitir o cadastro, o inventário no sistema do Nacional. Tá? São poucos, ou somente um estado que tem o sistema de inventário agregado ao sistema MTR, que é o Rio de Janeiro, mas nos demais estados vão ter que fazer via sistema nacional, e eu entendo que logo deverá haver uma revisão nessas portarias e resoluções, porque hoje, a bem da verdade, tem estados que te pedem o inventário para o próprio estado. Você é obrigado a fazer o cadastro técnico federal até 30 de março. Agora tem que fazer o inventário também de acordo com a NAMA 313. Então, em algumas situações, tem que fazer 2, 3 ou 4 vezes a mesma informação. E eu entendo que com a disponibilidade do sistema do inventário, do sistema do SINIR, vai haver seguramente revisões nessas obrigatoriedades, particularmente as do CONAMA e do Cadastro Técnico Federal, e do IBAMA, perdão, porque ambas entidades estão sob a conduta do próprio MMA. Então, o MMA, eu acho que vai ter que tomar uma decisão em termos de redirecionar esse tema. Mas hoje, sim, teria que haver o cadastramento do usuário em Santa Catarina no sistema nacional para poder fazer a declaração, o inventário ali previsto. Não sei se eu respondi claramente a pergunta. Eu acredito que sim. Pessoal, só para complementar
Essa palestra está sendo gravada, tá? Para quem tem compromisso após as 11 horas, fiquem tranquilos que a gente vai disponibilizar para todos que participaram o link com a gravação desse evento. Então, se vocês quiserem sair do evento, não tem problema, ele vai ficar gravado e depois a gente envia para vocês. Chito, quer complementar alguma coisa? Não, só ali tem uma pessoa perguntando da questão do Paraná, né? Assim, a Isso, questão era a próxima pergunta que eu ia fazer. eu acabei olhando ali, e assim, do Paraná, pessoal, ainda é uma incógnita, tá? Porque pelo que a gente tem conversado ali com o Odilon, ontem mesmo falei com ele e tal, a gente não tem muita informação, mas assim, eles não se integraram ao CNIR ainda, entendeu? E não se integrando ao CNIR, tá? Quer dizer o seguinte, que vai ter que preencher os dois, tá? Por enquanto. Então, o sistema deles lá, do SGA lá, ele precisa tá integrado. Se ele não tiver integrado, isso... assim, eles podem ter o sistema próprio, isso está escrito lá na portaria, entendeu? Mas ele precisa ser integrado até o final do ano, e pelo que a gente tem acompanhado aí, não foi feita nenhuma integração, nem nada ainda, né? Todos os sistemas vão ter que se integrar, né? Mas o sistema precisa ser mais oficial nesse sentido, né? Então, assim, tanto para o Paraná como para outros estados, os geradores, eles têm que procurar o que o órgão ambiental está aplicando, né? Para poder ter essas orientações aí. Assim, a fiscalização pelo Ministério do Meio Ambiente, é claro que ela vai ser muito mais ampla do que a que é feita no Estado ou pelo seu órgão licenciador, pessoal. Então, se você por acaso estiver preenchendo lá o sistema do seu Estado e não estiver preenchendo o sistema nacional, vai ser, assim, mais difícil de só aparecer, de achar isso, né? Porque, eventualmente, o que pode acontecer numa fiscalização rodoviária federal, isso aparecer, né? O pessoal da fiscalização rodoviária tem feito, né, algum tipo de ação nesse sentido? Tem feito, né? Tem feito, tanto é que algumas incongruências a gente tem detectado em fiscalizações aqui, né? Santa Catarina é um pouco mais forte nesse sentido aqui, para questão de movimentação de carga e tal, né? Tem uma equipe mais especializada, mas nesse momento vocês devem buscar oficializar essa informação junto aos órgãos competentes aí da região de vocês, tá? Show. Xi, tem mais uma pergunta aqui em relação à obrigatoriedade da MTR, se tem alguma relação com o faturamento ou o KNAI da empresa. Não, o MTR não tem nenhuma relação. Talvez essa pergunta possa ser surgida porque lá no IBAMA tem, né? O cadastro lá no IBAMA é pelo faturamento. Não, mas ali no MTR não tem nenhuma relação com o faturamento. Tanto é que informações para o órgão ambiental, talvez isso lá no licenciamento das empresas que são licenciáveis apareça, mas para o sistema, para quem está cuidando do sistema e do gerenciamento dessas informações, o que aparece é a quantidade, as informações que você cadastra, né? Então, é a quantidade de resíduos, é a quantidade né, o tipo de destinações, né? Como eu falei, a gente está querendo padronizar aí o relatório, que hoje o relatório do inventário, que a gente entrega lá, às vezes em papel, para o órgão ambiental, da resolução CONAMA 313, ela tem um campo que é a tua capacidade instalada lá versus a produzida, né? Mas, de novo, não tem questão de faturamento, tá? Então, o que pode aparecer aí, a princípio, é a tua produção, tá? O que pode aparecer aí, porque é a sugestão que a gente está trabalhando na CTR aqui no Consema, tá? De terem as mesmas informações, né? Porque hoje a gente vê que tem essa repetição e, obviamente, que é uma coisa que, como eu falei para vocês, o que a gente quer eliminar enquanto indústria, que a gente vem buscando, é eliminar a necessidade de preencher trocentas plataformas, porque isso ninguém quer, né?
E nesse momento vai ter essa situação que o Rodilon falou, vai ter essa situação aí que se eu mando resíduos para vários estados e cada estado tem sua plataforma, então eu sou obrigada a me cadastrar nas plataformas por causa do destino de cada estado, entendeu? O que vai aparecer provavelmente é capacidade instalada e não faturamento, tá? Aproveitando o gancho disso que você está comentando, a Thalita da Tigre fez uma pergunta em relação a DMR, se isso pode ser substituído futuramente em relação ao inventário anual. O nosso objetivo é que seja, tá? Ainda não é, né? Mas o nosso objetivo é que seja. Tanto é que os DMRs, né, e os inventários, eles vão compor o inventário nacional, né? Então, o nosso objetivo é que isso seja, porque a política nacional de resíduos, ela acabou não deixando isso muito claro no texto, entendeu? Mas se você for ver, essencialmente, elas são as mesmas coisas, né? O que aconteceu é que aqui em Santa Catarina, a frequência, até porque o sistema era novo e tal, foi instituída uma frequência semestral, né? E o órgão ambiental precisava de mais, de ter esse acompanhamento um pouco mais aproximado. E como a geração do DMR é tão simples, né, pessoal? Porque é quase 2 cliques que você faz uma DMR ali, né? Então, também não se viu muito problema nisso, né? Porque as informações já estão todas lá, né? Então, é muito mais fácil de se fazer, né? Se você for essencialmente comparar com o do IBAMA, né? Que a gente tinha que ir lá pegar na nossa planilhinha de Excel, e aí pega não sei aonde, daí pega no sistema lá, SAP, que cada um tem um jeito, assim, né? Uns tem só o recibo do papelzinho ainda, né? A gente tem todos os tipos de geradores e todos os tipos de configuração. Então, de sistema, assim, né? De nível de gestão, né? Então, isso depende, claro, que muito do nível de gestão de cada um. Mas a emissão do DMR, a tendência é que as duas coisas, essa é a demanda da indústria que a gente vem trabalhando, inclusive a nível de federação e a nível de confederação, tá? O trabalho que tem sido desenvolvido aí pela Confederação Nacional da Indústria é tentar pegar essas particularidades que tem de cada estado e tentar sugerir, inclusive ao Ministério do Meio Ambiente, que a gente coloque tudo dentro de um pacote só, para que não fique cada um fazendo de um jeito, né? Porque vocês entendem que isso é um pouco problemático também, né? Se um estado, até a questão da destinação, se um estado entende que o sucateiro é armazenador temporário, o outro estado entende que o sucateiro ele é um destinador final, né? Isso pode gerar, inclusive, uma falha na interpretação dos dados no inventário nacional final, né? Então, a gente tem são coisinhas que a gente ainda tem que adaptar. Mas, de novo, reforço, eu acho que por mais que a gente faça algum desse tipo de mudança, qualquer mudança que venha a ter, assim, vai ser com o objetivo de otimizar, tá? E hoje, não é algo já tão complexo de se fazer, é algo que tem um nível de complexidade relativamente baixo, até porque a gente tem esse nível de gerador e esse nível de gestor, né, que a gente tem lá uma empresa pequena, né, ou um supermercado, entendeu, que precisa ter manifesto de transporte porque ela precisa apresentar plano de resíduos, por exemplo, né? Estou dando um exemplo bem fora, assim. Até a gente tem um sucateiro ali, né? A gente tem, às vezes, associações de cooperativas que a gente usa como destinador, então tem vários níveis de usuários nesse acesso. Então, por isso mesmo, o sistema também não pode ser tão complexo, senão ele tenderia a gerar muita informação que depois, na hora de você fazer a gestão dos indicadores, isso poderia dar muito erro. Então, adaptações são previstas, e eu acho que vai se trabalhar no sentido da melhoria contínua sempre, né? Pessoal da qualidade aí dos sistemas de gestão, a melhoria contínua sempre, para que isso, na verdade, otimize cada vez mais. Eu acredito muito que a tendência, assim como aconteceu em Santa Catarina, vai ser nos outros estados e vai ser a nível federal de otimizar, tá, pessoal? Eu acho que, assim, nesse ponto a gente pode ter essa perspectiva positiva, tá? Inclusive porque o Ministério do Meio Ambiente hoje, a composição que tem, a gestão que está lá é uma gestão muito aberta a sugestões e a ouvir todos os atores dessa cadeia, tá? Show. Aproveitando, Xi, existe aqui um questionamento sobre mobilização e também comunicação
da validade do início dessa operação nacionalmente? Existe algum plano de comunicação do Sinir para isso chegar até as empresas? Eu falo isso porque alguns clientes da Elo Verde, até mesmo nos contactam pedindo mais informações em relação a isso e com várias dúvidas, né, em relação a esse processo. Como é que tem funcionado? Eu sei que você participa desses conselhos, né? Como é que tem funcionado essa estratégia de comunicação para alertar as empresas e também como foi aqui em Santa Catarina, quando isso começou a ser operado, né? Um pouco antes de entrar em vigor. O Ministério do Meio Ambiente, até não sei se o Odilon está ali ainda, quiser complementar com alguma coisa, né? Mas o Ministério do Meio Ambiente ele tem feito as publicações dele, né? Claro que na página do Sinir tá todas as informações lá atualizadas, enfim, de legislação e de obrigações, e o próprio MTR Nacional, como eu falei, ele tem uma boa ferramenta ali dentro de perguntas e dúvidas, bem didática até, né? Ontem eu até fui conferir pergunta por pergunta que tinha lá, né, para garantir que essas respostas também sejam aí disponíveis para a maioria dos usuários, tá? A comunicação, então, tem sido feita nesse sentido. Eu acho que depois o Odilon pode completar alguma coisa. Aqui em Santa Catarina, vou aproveitar, né, já que me deu essa dica, eu já vou aproveitar, né? Aqui em Santa Catarina, no dia 3 de dezembro, nós vamos ter um workshop que a gente tem aqui no Núcleo de Meio Ambiente da ACIS, da Associação Empresarial, que é tradicional já da cidade, né? Já posso dizer isso, acho que já estamos na 10ª edição, ou 11ª, algo assim. Vai ser online, né? Por causa das restrições. E estamos aí já com convite feito para o Ministério do Meio Ambiente vir divulgar as suas ações, tá? Inclusive sendo essa uma delas. Então, é uma grande oportunidade para a gente ter acesso a isso. Já passo aqui a propaganda. E o tema do workshop esse ano é o uso de plataformas digitais pelos órgãos ambientais, entendeu? Então, esse vai ser o tema esse ano, né? Não poderia ser diferente, né, gente? Agora nós estamos mais do que nunca na era total digital, então aquilo que a gente pode digitalizar, a gente está digitalizando. Então, ali nós acreditamos que a gente quer fazer um bom bate-papo sobre isso com eles também, né? Eles ainda estão para confirmar a presença, mas a gente já tem essa perspectiva. De qualquer maneira, eu já deixo o convite para todos aqui, né? Que daí, se a gente conseguir lá marcar a presença deles mesmo, a gente vai ter essa oportunidade mesmo de não ver só o Sinir como outras plataformas digital que o Ministério do Meio Ambiente anda trabalhando aí, tá? Show. Odilon, você quer complementar? Quero. Também no dia 8 de dezembro está previsto, não, vai ocorrer uma apresentação do MMA das 10 a meio-dia, que é um roadshow que eles estão fazendo sobre o sistema, sobre o Sinir, onde se apresenta tanto o MTR, quanto o inventário, quanto o Sinir, quanto ferramentas desenvolvidas para demonstrar relatórios gerenciais que estão sendo gerados. Depois eu posso disponibilizar aí para vocês o site, o endereço para vocês poderem ingressar. E nessa apresentação, a gente faz a apresentação do MTR Nacional e do inventário, de uma forma, claro que um pouco rápida, mas suficiente para mostrar como é o sistema. E depois o MMA apresenta o Sinir, está ligado mais aos estados e municípios, e as ferramentas que eu mencionei, são os BIs que eles desenvolveram lá com o apoio do BID, que trazem informações bastante interessantes. Então, é dia 8, além desse evento que a Chilene comentou, dia 8 vai ter essa rodada aí de capacitação por parte do MMA. Okay? Ó, spoiler. Muito legal, pessoal. A gente vai se encaminhando para o encerramento. Muito obrigado pela presença de vocês. O objetivo aqui foi realmente esclarecer. Essa demanda, ela veio, na verdade, a gente conversando, né, Chilene, ela veio em função de muitos clientes terem bastante dúvidas em relação à MTR Nacional, principalmente de estados que não utilizam hoje, né? Eu acho que foi muito esclarecedor. Chico, muito obrigado pela excelente apresentação. E você pode fazer um fechamento e também passar os seus contatos para o pessoal
que eventualmente queira tirar mais dúvidas, enfim, você também tem uma consultoria, faz um jabá aí do teu serviço. Bom, pessoal, mais uma vez, obrigada, né? Quem me conhece aí, né, o Odilon e outros que eu vi na sala agora há pouco até, né, sabem que eu tenho prazer em fazer esse tipo de coisa, assim, de compartilhar, de transmitir informação que eu sei, né, eu agradeço muito pelo convite aí. Atualmente, então, como o André falou, eu tenho uma consultoria especializada na área de gestão ambiental, né, eu vou deixar, acho que eu vou deixar ali no chat, então, só o meu telefone celular aí, para quem quiser me incomodar, pode me incomodar à vontade. Eu estou disponível aí para as empresas que precisarem de algum apoio, né, na implementação aí do sistema ou na gestão ambiental da empresa. A gente sabe como às vezes é difícil integrar e todas essas obrigações que a gente vê, né? O sistema MTR, como eu falei, ele é um sistema de muito fácil aplicação e uso, né? Mas é importante, sim, que seja preenchido de uma forma adequada, né? A gente tem algumas características ali técnicas importantes a serem consideradas, como a questão do uso adequado dos códigos do IBAMA, né? Para identificar melhor seus resíduos, a emissão do certificado de destinação, para que ele seja realmente feito de acordo com o destino adequado que está dando, né? A questão dos indicadores, enfim, né? De como é que eu seleciono um fornecedor adequado ou não, como é que eu faço isso, né? Como é que eu faço para lidar com várias unidades de gerenciamento ou vários destinadores, enfim, tudo isso eu estou disponível se alguém precisar de apoio nessas ferramentas aí, inclusive do licenciamento. Um grande abraço para todos, prazer rever alguns aqui, rever algumas pessoas e ver alguns nomezinhos que eu não vejo faz tempo ali. Acabei de ver o nome do Sneder, ali de São Paulo, foi um grande parceiro nosso lá na Associação Brasileira de Fundição, então temos história com alguns aí, tá bom? Então, muito obrigada mesmo. Deixa eu botar Show no de chat bola, ali no contato. A gente também vai enviar os links do evento para os e-mails que foram cadastrados no convite. Também depois a gente combina de mandar os seus contatos também para essas pessoas, eventualmente, se precisar de alguma coisa, também ter os contatos aí para iniciar alguma coisa. Pessoal, muito obrigado pela atenção, fico muito grato por vocês participarem, bebendo um pouquinho de conhecimento com uma grande especialista e também um pouco da fonte dessas iniciativas que estão sendo tomadas, que valerão a partir do ano que vem. Muito obrigado, boa semana a todos, um abração.